Olá, minha amiga, olá, meu amigo, olá você. É um prazer, é uma alegria estarmos juntos para estudarmos as Santas Escrituras, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A partir de agora, nós vamos começar, não é, Wagner? Isso. Um estudo maravilhoso, conhecendo o Criador. Olá, será um prazer com certeza nós abrirmos a Palavra de Deus para juntos fazermos um passeio pelas Santas Escrituras. Este nosso estudo bíblico, ele tem 27 lições. São 27 lições, todas elas embasadas, fundamentadas, alicerçadas nas Santas Escrituras, na palavra do nosso Pai Celestial. Portanto, com certeza você vai conhecer muito mais do Criador. Nós gostaríamos de dar um conselho, né, Chalegre, para você que está nos ouvindo. Nós vamos estar aqui lendo os textos no computador, mas nós queremos que você acompanhe esses textos na Palavra de Deus com a Bíblia na mão. Você abra e possa ali ler e conferir se nós realmente estamos lendo aquilo que está aqui. Então o convite é para que você seja um bereano, ou seja, os de Bereia eram muito mais nobres que os de Tessalônica. Eles conferiam tudo. Porque quando Paulo falava, eles iam lá e conferiam nas Escrituras para ver se realmente Paulo estava falando a verdade ou não. Exatamente. Então você vai fazer o mesmo, vai acompanhar na sua Bíblia esse estudo conosco. E é o primeiro estudo, Wagner, que traz o título Uma Carta Escrita por Deus. E que carta, Chalegre? Que carta maravilhosa, Você né? verá. E para começarmos o nosso estudo e abrir as Santas Escrituras, vamos orar, vamos falar com Deus. Convidamos você também que ore conosco. Deus eterno, Criador do universo, nós estamos aqui juntos para iniciarmos este estudo de 27 lições. Queremos, ó Pai, pedir a Tua presença, pedir o Teu Santo Espírito nos iluminando e nos ajudando a entender a Tua palavra. Amém. Ó Deus eterno, abençoe essa pessoa que está estudando conosco, que ela possa sentir a Tua mão guiando a sua mente e o seu coração na verdade. Amém. É o que nós lhe pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, já oramos, já falamos com o nosso Pai Celestial, agora vamos abrir as Santas Escrituras. Uma carta escrita por Deus é o nosso primeiro estudo desta série de 27 lições. A pergunta número 1. No início do mundo, quem falava com Adão pessoalmente? Gênesis capítulo 3, versículo 9. Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? A resposta aqui é que quem falava com Adão pessoalmente era o Senhor Deus. Que privilégio, né? Um privilégio enorme. Já imaginou você falando pessoalmente com o próprio Deus? Face a face com o Eterno. Adão realmente teve esse privilégio. E nós teremos esse privilégio também. Em nome do Senhor. Amém. Mas vamos seguindo. Temos aí a segunda pergunta. O pecado interrompeu essa comunicação pessoal? Isaías 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então nós vemos aqui, né, Chalegre, que o pecado realmente fez separação entre Deus e o homem, ou seja, essa comunicação pessoal que Adão tinha após o pecado, ele perdeu. O pecado criou uma barreira que separou Deus do homem e o homem de Deus. Exatamente. Mas a pergunta número 3. Deus começou a falar então com o homem por meio dos profetas e de Jesus? Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Assim está escrito: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Maravilha! Pelos profetas, sim, Deus falou através deles, veio o Filho de Deus e trouxe a revelação do Pai,
E nós hoje também compreendemos tudo a respeito do Pai através do seu Filho Jesus Cristo. Então quer dizer que Deus ele manteve a comunicação com o homem após o pecado através dos profetas e do seu Filho. Justamente, nos últimos dias, como vemos aqui, nos falou pelo Filho. Exatamente. Né? Então vamos à pergunta 4? Vamos lá. A comunicação por meio dos profetas era realizada por sonhos e visões? Números, capítulo 12, verso 6. Vamos abrir as Escrituras. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão, ou em sonhos falarei com ele. 2 métodos que Deus usa para se comunicar com o profeta, para falar ao profeta: sonhos e visões. Exatamente. Então, o Senhor Deus, ele fala com seus profetas através de visão e através de sonhos, para que os profetas possam levar essa revelação de Deus às pessoas em geral. Pergunta número 5. Que ordem recebeu Moisés? Êxodo 17:14. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Então vimos aqui, neste versículo, que Moisés, ele escreveu num livro, né, aquilo que Deus havia revelado a ele. E ele então passou para Josué, e Josué passou adiante a mensagem que Deus havia dado a Moisés e que ele havia escrito no livro. Exatamente. Então isso significa que quando um profeta recebe uma visão ou um sonho, ele relata isso num livro para que então esse sonho ou essa visão fique registrada para que possamos hoje, ter aqui a palavra de Deus em nossas mãos. Foi assim que chegou até nós. Muito bem. Quando nós falamos de Moisés, temos que lembrar que o Pentateuco, ou os 5 primeiros livros da Bíblia, foram escritos por Moisés. Exatamente. Não é? Pergunta número 6. Moisés cumpriu a ordem dada por Deus? Será que ele realmente relatou, escreveu aquilo que ele estava recebendo em sonho ou visão? Êxodo 24, verso 4 responde para nós. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Então, com certeza Moisés relatou, e como nós já falamos, é por isso que você e nós temos aqui hoje a palavra de Deus. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Pergunta número 7. Alguma parte da Bíblia é de invenção humana? Será que o homem, ele inventou alguma coisa? Vamos ver? E colocou na Bíblia? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Wagner, você lê então 2 Timóteo 3,16 e eu me encarrego de ler 2 Pedro 1, 21. E você acompanha na palavra de Deus aí, na sua mão. Abra sua Bíblia, confira conosco. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Versículo muito claro. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E o que diz então 2 Pedro 1, 21? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Maravilha. Não foi inspirados por si mesmos, mas sim pelo poder de Deus. Pelo Espírito de Deus. Exatamente. Pergunta número 8. Devemos ler a Bíblia para entendê-la? Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. 1 Timóteo 4, 13. Diz assim: até que eu vá, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então veja aí que Paulo está pedindo a Timóteo que se aplique à leitura das Sagradas Escrituras. É claro, porque você, eu, todos nós só vamos poder
compreender as Escrituras se nós realmente nos aplicarmos à leitura das Escrituras. Eu sempre digo, Wagner, que para compreender alguma coisa, você precisa estudar essa coisa. Exato. As pessoas que querem ser doutores, querem ser médicos, têm que fazer o quê? Medicina. Tem que estudar bastante. Tem que estudar e muito. Exatamente. Né? Os que querem ser engenheiros têm que estudar engenharia, seja em que área for. Ou seja, hoje tudo que você vai fazer, você tem que aprender antes. Exato. Né? E não é diferente com as Escrituras. Se você quer saber o que está de fato escrito, compreender as Escrituras, você deve sim aplicar-se à leitura, Exatamente. ao estudo. Pergunta 9. Devemos meditar na Bíblia de dia e de noite? Responde para nós Josué, capítulo 1, versos 7 e 8. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Chalegre, a palavra de Deus, ela vem até nós. É a palavra de Deus. Sim. E ela nos aconselha a meditar nessa palavra. Deus nos aconselha a meditar nessa palavra dia e noite. Então, por que não fazermos? Justo. Vamos fazer. Esse é o conselho de Deus para nós. Dia e noite, noite e dia. Exatamente, né? para você também. Pergunta 10. Como devemos nos dedicar ao estudo da palavra? 1 Timóteo 4,15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Interessante que Paulo, falando a Timóteo aqui, ele diz que Timóteo deve ocupar-se nestas coisas que estão na palavra de Deus, Exatamente. nas Santas Escrituras, né? Para que ele tenha um aproveitamento e para que as pessoas consigam ver isso nele, né? É impossível, amigo, você estudar as Escrituras e as pessoas não notarem a transformação que ela causa na minha e na sua vida. É verdade, há uma mudança, e uma mudança visível. Sem dúvida. Pergunta 11. Devemos comparar os textos para entender a Bíblia? 1 Coríntios 2, verso 13 e Isaías 28, de 10 a 13. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos da outra vez. Eu leio 1 Coríntios e você lê Isaías. Ok, então vamos lá. Os quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então veja aí que o parâmetro de comparação é você pegar as coisas espirituais e comparar com as espirituais. E falando da palavra de Deus. Justamente. Nós estamos falando da inspiração, porque essas palavras são espirituais. Justo. Isaías 28, versos 10 e 13. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e fiquem quebrantados, enlaçados e presos. O segredo de estudar a Escritura, então, Chalegre, é comparar texto com texto, um pouco ali e um pouco aqui. É claro que podemos fazer uma leitura sistemática da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Justo. Mas quando nós pegamos temas, como nós estamos fazendo agora, é um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Porque é regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, Exatamente. né? Então você vai pegar um versículo aqui, porque às vezes a pessoa lê um verso e diz assim, ué, mas eu não estou entendendo esse verso. Será que ele quer dizer isso mesmo? E mais adiante você vai ver o esclarecimento desse verso. A própria Bíblia
tornando as coisas claras Exatamente. e evidentes. Né? A própria palavra de Deus, ela se esclarece. Se interpreta a si mesma. Exatamente. Muito bom. Vamos à nossa pergunta de número 12. A palavra, ela serve para ensinar, advertir, instruir na justiça e aperfeiçoar? 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Muito bem, então ela serve para nos ensinar, Repreender justo, corrigir. e instruir em justiça. Exatamente. Ou seja, serve para nos ensinar a viver. Muito bem. É por isso que nós que cremos na palavra de Deus, nós a consideramos como sendo a nossa regra de fé e prática. Exatamente. Pergunta 13. Pode a Santa Bíblia iluminar nossa vida? Salmos, capítulo 119, verso 105. É assim que diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que maravilha! Muito, muito, muito bom esse texto. Ela serve para nos iluminar. É Justo. lâmpada para os nossos pés. Quem tem a palavra de Deus não anda em escuro, Exatamente. não é? E também não tropeça, Exato. porque o seu caminho é claro. Não importa a área da nossa vida que nós estamos precisando de auxílio, a palavra de Deus tem a resposta para nós. Exatamente. Vamos à pergunta 14. A leitura da Bíblia nos ajuda a deixar de pecar? Salmos 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Muito bem, como vimos aqui, o salmista diz que escondeu a palavra do Senhor no seu coração, na sua mente. Isso. Ele guardou na mente a palavra do Senhor para não pecar contra o Senhor. Olha que arma que a Bíblia, que a palavra de Deus está nos ensinando. Quando nós guardamos a palavra de Deus em nosso coração, ou seja, em nossa mente, e a usamos para combater a tentação, ou seja, Chalegre, citando a palavra, como Cristo fez. Exatamente, porque Cristo se defendeu de todos os ataques de Satanás com um claro está escrito. Exatamente. E escrito aonde? Na palavra de Deus? Nas Sagradas Escrituras. Exatamente. Ele citava essa palavra. Citava. E então o diabo corria dele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Exatamente. Então a gente pode resistir às tentações do inimigo com a palavra. Então aqui vai uma dica. Um conselho, né? Memorize a palavra de Deus e cite nas horas de dificuldade, na hora de tentação. E você vai ver o resultado. Eu já fiz essa experiência, Wagner, e ainda faço. A gente realmente obtém poder. É maravilhoso. É maravilhoso. Vamos seguir, porque esse é o nosso primeiro estudo que nós estamos estudando sobre a palavra de Deus, uma carta escrita por Deus. E o estudo é conhecendo ao Criador. Justo. São 27 lições que ao final dela, com certeza você estará conhecendo mais o seu Criador. Com certeza. Vamos seguindo aqui, prosseguindo com a pergunta 15. O que Jesus deixou bem claro que devemos fazer? João 5:39. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Note aqui nesse verso, Wagner, que Jesus ele estava lidando com pessoas que conheciam as Escrituras. Saduceus, fariseus, mestres da lei, não é? E esses homens, eles examinavam as Escrituras porque eles cuidavam que em examinando as Escrituras, teriam a vida eterna. Exato. E Jesus Cristo disse, eu sou a vida eterna, estou aqui diante de vocês, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora venham a mim, né? Então nós também somos convidados a, dentro das Escrituras, em examinando-as, compreender sobre Jesus Cristo. Quem é Ele? Quem é o Filho de Deus. Porque muitos falsos cristos têm surgido, Chaleg. Justamente. Nós precisamos conhecer quem é o verdadeiro Cristo. E só mesmo na palavra. Só na palavra. Né? Palavra que nos dá a conhecer. Seguindo o nosso estudo, pergunta 16.
A Bíblia pode tornar uma pessoa mais feliz? Romanos capítulo 15, verso 4 e Apocalipse capítulo 1, verso 3. Essa pergunta é interessante porque nós queremos ser felizes. Todos querem a felicidade. Será que a Bíblia, a palavra de Deus, tem esse poder? Romanos 15, 4 diz assim: Porquanto tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação provenientes das Escrituras, tenhamos esperança. Muito bem, então a palavra de Deus, ela nos consola e também nos dá esperança. Sem dúvida. São duas coisas que para sermos felizes precisamos ter. Precisamos. Nós precisamos ser consolados nos momentos de tristeza e precisamos ter esperança. Exatamente porque nós vivemos um mundo de pecado, né? Justo. Então, realmente, sem a consolação de Cristo e sem termos a esperança da vida eterna, dificilmente seríamos felizes. Exatamente. Apocalipse 1:3 diz: Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então aqui nós temos, Wagner, felizes aqueles que ouvem as palavras, feliz aquele que lê. É o significado da palavra bem-aventurado, não é isso? Bem-aventurado quer dizer feliz. Exato. Então, de fato, quando nós estudamos as Santas Escrituras, nós nos tornamos pessoas felizes. Exatamente. Não é? Vamos agora fazer alguns complementos para corroborar todo o estudo que foi feito até agora e trazer algumas informações a mais para você que está acompanhando conosco esse primeiro estudo da série de 27. É como eu costumo dizer, um pouco de conhecimento não faz mal a ninguém. Exatamente. Então vamos conhecer mais a Bíblia. A Bíblia foi escrita no período que abrangeu mais de 1.600 anos e é uma obra de cerca de 40 autores. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com exceção de algumas passagens em Esdras, Jeremias e Daniel, que foram escritas em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. A Septuaginta é uma tradução do hebraico para o grego e tem este nome em homenagem a 70 intelectuais judeus que a prepararam. Este trabalho foi realizado em Alexandria, no Egito, no 2º ou 3º século antes de Cristo. No ano de 1250, o cardeal Caro dividiu a Bíblia em capítulos. Em 1550, foi ela dividida em versículos por Robert Stevens. Interessante, né? A Bíblia, ela não tinha essa divisão de capítulos e versículos. É verdade. Então, se nós não tivéssemos a participação do cardeal Caro em 1250 para dividir em capítulos, e se não tivéssemos a divisão feita por Robert Stevens em 1550 em versículos, nós não teríamos a Bíblia tão divididazinha como temos hoje. Fica mais fácil para encontrar as passagens. E para você memorizar também, né? Exato. Você memoriza, capítulo tal, verso tal. Isso. Né? Fica mais fácil. Você já ouviu falar, Wagner, dos livros apócrifos? Sim. Já ouviu, não é? Já ouvi. Então vamos entender o que são os livros apócrifos. Ok. O vocábulo apócrifo significa escondido ou secreto e se aplica a uma série de livros surgidos no período entre o Antigo e o Novo Testamento. Os livros apócrifos possuem valor histórico e literário, mas não pertencem ao cânon pelos seguintes motivos: nunca foram citados por Jesus, nunca foram citados pelos apóstolos, não aparecem no cânon hebraico, contradizem ensinamentos bíblicos. Quais são então os livros apócrifos? São eles: Tobias, Judite, 1 e 2 Macabeus, Sabedoria, Baruque e Eclesiástico. Interessante essa informação, né, Xavier? Muito interessante, boa, né? Porque em algum momento da história tentaram colocar livros, né, nesse conjunto aqui que não
que contradiziam a Bíblia, né? Isso, vários livros foram escritos, não só esses que nós citamos, desses apócrifos. Quando nós falamos apócrifos, é porque, na verdade, a Bíblia Católica, ela colocou esses apócrifos. Exatamente. Há outros livros também que poderiam até ser colocados em outras Bíblias. Mas eu acredito, Wagner, que nosso Pai Celestial, ele preservou de uma forma muito especial para que nós tivéssemos 66 livros e esses que estão aqui nas Santas Escrituras. Exatamente. Eles são suficientes para nós. Com certeza. Não é? Estamos chegando ao fim do primeiro estudo nessa série de 27. É apenas o primeiro, Só né? o primeiro. É apenas para a gente começar entendendo o que são as Escrituras, né? Qual é esta carta escrita pelo Criador para nós. Exatamente. Alegre, como concluir então esse estudo para que nosso amigo ali possa entender que a palavra de Deus, ela é inspirada exclusivamente pelo nosso Pai Celestial, pelo Criador? Como eu disse aqui no nosso estudo, a Bíblia Sagrada, ela é a nossa regra de fé e prática. E nós seremos julgados por ela. Sem dúvida. Tudo o que nós fizermos, se fizermos em acordo com as Escrituras, seremos julgados por isso. Se fizermos em desacordo com elas, também seremos julgados por isso. Então, a palavra de Deus, ela nos promete que nos últimos dias, como está escrito em Joel, no capítulo 2, versículo 28, que teríamos sonhos e visões. Não é que o nosso Pai Celestial nos daria sonhos e visões. Não para uma nova regra de fé, não é, Wagner? Não. Mas para estabelecer a fé. A nossa regra de fé está aqui. Para confirmar a fé. Então, para nos dar conforto, né? E também para corrigir aqueles que se desviam da verdade bíblica. Exatamente. Então, o meu conselho é que você continue cavando mesmo, buscando nas Escrituras, pesquisando, estudando, dia e noite. Como nós já lemos aqui, né? Meditar nas Sagradas Escrituras dia e noite. Ok. E que você seja realmente feliz, porque nós entendemos, né, Wagner, que quando nós estudamos a Bíblia, somos bem-aventurados. Sem dúvida, felizes. Somos felizes. Antes de terminar o nosso estudo, eu vou lançar uma pergunta agora para o Alegre. Meu amigo, meu irmão, você acredita que Deus ainda está dirigindo o nosso mundo, apesar de todos esses acontecimentos ruins que nós temos visto? Como nós costumamos dizer, né? Apesar dos pesares. Exatamente. Olha, Wagner, eu creio que o nosso Pai Celestial tem um plano especial para cada um de nós. É o plano da salvação. Sim. E eu creio que Ele, embora não seja visto, Ele está atuando. A pergunta que muitos fazem é: será que Ele está ainda dirigindo o mundo? Ou deixou, como dizem no ditado popular, o mundo ao Deus dará? O que você acha disso? Você já parou para pensar sobre isso? Se ainda Deus está conduzindo o nosso mundo? A resposta vai vir no próximo estudo, Alegre? Ah, com certeza. Então, na próxima lição, que é a segunda, Deus ainda dirige o mundo? Amém. Amém. Então vamos finalizar o nosso primeiro estudo orando, entregando a nossa vida, entregando a vida dos nossos queridos que estudam conosco, a sua vida, nos braços do nosso Pai Celestial. Eu tenho certeza que Ele quer que nós nos entreguemos cada dia mais a Ele. Sem dúvida. Vamos orar. Amado e eterno Pai Celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado por este estudo. Aprendemos que as Santas Escrituras, a Bíblia Sagrada, é a Tua Palavra. Aprendemos que podemos confiar na Bíblia, porque o Senhor inspirou homens para que eles pudessem escrever o que está escrito para o nosso ensino, para que possamos então compreender quem é o nosso Criador. Obrigado, Pai. Abençoa cada vida dos nossos queridos que estudam conosco e a nossa também, no santo e amorável nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.